Valeu, meu parceiro. Bom, eu de novo, né, galera? Ontem eu esqueci de fazer, o Rafael falou que eu tenho costume, então para acordar um pouco vocês e animar, vou tirar aquela fotinha clássica de toda a palestra. Quando eu falar 1, 2, 3, levantem a mão e gritem Zabbix. Fechou? Vamos lá. Vamos ver se funciona. Foi. 1, 2, 3 e... Bora. Agora sim, todo mundo já deu uma despertada. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mudança de cultura utilizando os Zabbix Kubernetes. Eu utilizo os Zabbix em containers há aproximadamente 4 anos e não foi de uma hora para outra para a gente chegar numa arquitetura que hoje a gente entende que é estável, escalável, tem algumas melhorias que a gente pode fazer, mas a gente vai se adequando à necessidade do cliente. E quando a gente fala mudança de cultura, isso iniciou quando eu estava num projeto ano passado e a gente falou para o cliente, pô, vamos levar isso para containers, você já tem OpenShift aqui, você já tem tudo. E o cliente falou, não, já está em máquina virtual, está tudo funcionando, está tudo perfeito. E a gente tinha que administrar uns 50 proxies alterando o arquivo de configuração na mão, conectando VSSH. E aí a gente viu que, poxa, então a gente tem alguns paradigmas que a gente precisa quebrar aí, né, para estar trabalhando em containers. Então vamos lá. Bom, apresentação já vamos dispensar, que vocês já ouviram falar muito ontem, hoje o Rafael já me apresentou. Primeira pergunta aqui, Zabbix funciona em containers? Quem aqui utiliza Zabbix em cima de containers, seja Swarm, Kubernetes, OpenShift, em produção? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, então aí, de todo o nosso core aqui de participantes, 6 pessoas utilizam Zabbix em produção. Outro ponto importante quando a gente fala sobre isso, né? Quem não usa em produção, já viu algum ambiente Zabbix rodando em produção? Ou ainda tem dúvidas, né? Será que funciona, não funciona? Tem esses pontos. E qual que será que é a melhor arquitetura para a gente gerenciar esse ambiente? E quando a gente fala de arquitetura, é um ponto interessante, porque aqui a gente está reunido com várias feras de monitoramento, várias feras de Zabbix, a galera que está há muitos anos aí, caras que começaram bem antes de mim, Sansão, Hernandes, Danilo, Luiz, entre outros que não fazem mais parte da comunidade. E não é diferente quando a gente chega em alguns clientes. Eu cheguei num cliente, né, que na época era Globo, e uma porrada de especialista, e a gente tinha uma missão de levar o ambiente dele para a orquestração de containers. E aí entra um pouquinho da síndrome do impostor, né? Poxa, será que a gente vai rodar mesmo? Será que vai funcionar? Não vai? Olha o tamanho do ambiente dos caras. E quando a gente fala de definir a melhor arquitetura, é interessante, que a gente chegou como consultoria, e depois de 6 meses atuando dentro do cliente, o Pretel perguntou para mim, ô Robert, qual que é o tamanho do NVPS? Eu falei, cara, acho que eu não tenho acesso nem nos Zabbix ainda. E aí já vem um ponto. Levou 6 meses para a gente chegar numa arquitetura de trabalho, de estruturação, para que aí sim a gente migrasse, levasse todo esse ambiente e eu começasse a acessar os Zabbix, né? Então não é de uma hora para outra que a gente vai ter isso. Então vários testes e tudo mais. E a ideia aqui é responder um pouco quais são os testes que a gente fez, qual que é o melhor caminho que a gente seguiu, até para compartilhar essa experiência e vocês conseguirem levar para dentro de casa. Tá? Então, o maior ambiente que a gente tem, né? Quando a gente fala, será que os Zabbix funcionam? Então a gente já compara aqui o ambiente hoje que nós temos, até complementando ali o Caetano, a gente tem hoje, então, 11.800 NVPS, 52 mil hosts monitorados, 3 milhões de itens, e olha a quantidade de usuários, 1.275 usuários, claro, não são todos em simultâneos, mas é uma camada muito grande de acesso à escrita no banco, a front-end sustentando, ações e toda a padronização que a gente vê ao longo do tempo. Perfeito. E como que foi esses 4 anos, né? Como que a gente começou? Primeiro, vamos subir os Zabbix em containers. Então, a gente começa ali com Docker Standalone. Subiu, está funcionando, está no ar, está rodando. E agora, vamos começar a orquestrar esses caras. Ah, hoje todo mundo fala quem está nesse mundo DevOps, vamos direto para o Kubernetes. E a gente estava numa discussão ali fora, falando exatamente sobre isso. Não adianta você levar hoje para um Kubernetes, para o OpenShift, se você ainda não entende como que funciona toda essa parte de isolamento, como que funciona trabalhar em containers. E aí vai entrar vários conceitos de redes, arquitetura distribuída, entre outros pontos. Depois que a gente passou por essa etapa, a gente caiu no Kubernetes e no OpenShift. E como que foi a primeira implementação utilizando o Docker Swarm? Novo projeto, cliente novo, nenhum conhecimento nosso, e eu defini que a arquitetura seria Docker Swarm. O Pretel virou para mim e falou, Robert, você tem certeza? Se isso cair, não tem para quem correr, né? Eu falei, uma ótima oportunidade de a gente aprender, então, né? Então, vamos lá. Subimos o ambiente do cliente, menos de um mês o cliente já estava batendo 10K NVPS. E eu moro em Santos, Baixada Santista, para quem não conhece. Esse cliente ficava umas 2, 3 horas de distância da minha casa. Num belo dia, eu cheguei atrasado no cliente, e o time técnico chegou para mim e falou, Robert, uma das máquinas do cluster está fora. Eu falei, fudeu, mas ninguém me ligou, como é que tá? Está tudo funcionando? Zabbix no ar, Zabbix proxies, todas as coletas, tudo 100% funcional, com 2 máquinas do cluster fora. Quando eu acessei o ambiente,
o Swarm conseguiu orquestrar os containers saindo dessas máquinas, a gente tinha mais 3 nós, então no total são 5 nós, quando 2 caiu, a gente manteve a resiliência ainda durante 3 máquinas. Então a gente já viu o ponto positivo, pô, funciona. A gente já tem então aqui um caminho de como que a gente pode seguir, e a gente teve uma certa tranquilidade. E como que é esse ambiente, né? Lembra que eu falei que a gente gerenciava 52 proxies no outro cliente que não aceitou a migração, tudo na mão? Agora a gente gerencia 101 proxies, talvez mais atualmente, sem uma conexão SSH. 0. Ah, Robert, Ansible? Não. Estrutura de CI/CD, que eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o fluxo. E como que os Zabbix funcionam em containers, né? Poxa, ele funciona, só que por que a gente ainda só tem 6, 7 pessoas utilizando em produção? Eu vejo 2 pontos. A mudança de cultura e a falta de conhecimento. E quando eu falo falta de conhecimento, não é de forma pejorativa, digamos assim. É de, poxa, eu não tenho tempo para estudar, eu não sei como funciona, às vezes eu não tenho confiança. Faz sentido. E quando a gente fala sobre conhecimento, então, vem alguns pontos que clientes questionam a gente, alunos, entre outras pessoas que entram em contato conosco. Como que o Zabbix se comporta quando eu trabalho em containers? O Zabbix não é uma aplicação preparada para atuar como microserviços, né? Quanto de recurso será que vai precisar? E se o Zabbix parar, como resolver? Aí outros pontos que a gente já chegou em migração também. Como que eu vou acessar SSH agora, o Zabbix Server? Como que eu vou fazer o restart do Zabbix Server? Como que eu vou olhar os logs? E aí a gente dá um passo atrás e volta, né? Não adianta você subir para o Kubernetes se você não sabe como que trabalhar com containers, com Docker, entre outros runtimes. Como que eu adiciono um novo script? Alert script, external scripts, user parameters, entre outros. Como que eu vou visualizar os logs? Como que funciona a conectividade? Calcanhar de Aquiles de muito profissional de infraestrutura ainda é redes, né? E sobre a cultura? Se o ambiente está funcionando em máquina virtual, para que eu vou mudar? Para que eu vou mexer? Tenho todo acesso, deu merda, eu vou lá, acesso, resolvo, tranquilo. E talvez seja mais seguro eu ter acesso à máquina, né? Aquela sensação de controle. Se eu acessar a SSH, o ambiente é meu, eu consigo cuidar. Eu quero que o ambiente seja autossustentável ali e que eu tenha tempo, liberdade para atuar em outras frentes. Perfeito. Aí vem algumas perguntas. Quem usa o ambiente em máquina virtual? Será que seu ambiente realmente é resiliente? Como que você faz teste de novas configurações? Quem aqui nunca precisou desenvolver um novo template, criou ali um script, coisa linda, fez um low-level discovery, derrubou o ambiente por causa do config cache. Derrubou o ambiente por causa de timeout. Como que a gente vai testar novas versões, né? Testar atualizações do ambiente sem indisponibilidade? Primeiro que se você só tem um ambiente de produção, você já não consegue testar, né? E aí o que vai acontecer? O administrador ele vai testar na sua máquina, vai testar num ambiente apartado, um laboratório privado. Pô, funciona aqui a atualização. Aí chega na hora lá, você tem um banco de dados de 500 gigas, uma tabela de problemas, uma tabela de events gigantesca e trava a atualização. E aí? Já não tem mais o que fazer porque você está em produção. E como que você vai testar um template sem impactar o ambiente de produção? E às vezes você faz alguns testes no ambiente controlado, coleta ali alguns hosts e tudo mais. Na hora que você coloca em produção, isso escala de uma maneira porque a API, por exemplo, de produção que você está consultando ali para fazer o low-level discovery, ela é muito maior. E acaba impactando o ambiente. Perfeito. E aí entra no passo que eu já comentei, né? Como que eu adiciono um script sem impactar? Qual que é o meu objetivo hoje? Hoje eu não vou ficar aqui evangelizando como trabalhar com containers, quais são os benefícios e tudo mais. Meu objetivo principal aqui é responder algumas perguntas sobre como que os Zabbix funcionam em containers. Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que considerar? Como que vai funcionar a conectividade? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Então, vamos lá, alguns desafios, né? O Alexei apresentou para a gente o roadmap, a gente tem acesso à tela de integrações ali, a gente vê diversas integrações sendo feitas pelo time da própria Zabbix. Então, a gente hoje tem conexão com AWS, Azure, Redis, Mongo, entre outras tecnologias. Mas aí eu trago um ponto de atenção, que o Danilo quebrou um grande paradigma, que a gente vai conversar depois bastante sobre isso, que é, quando a gente fala desses hype de hoje, né? Software engineers, cloud engineers, DevOps, SREs, eles preferem Prometheus. Por quê? Vamos fazer uma enquete aqui rapidinho. Na empresa que vocês trabalham, além dos Zabbix, existe algum Prometheus? A galera subindo ali de forma independente? Tem. Por que eles estão subindo lá? Por que eles preferem? É mais fácil, está no código e tudo mais? O Zabbix não dá conta de monitorar essas tecnologias modernas? E aí eu trago também, né, uma reflexão que a gente pode fazer.
Porque nós, especialistas Zabbix, a gente, querendo ou não, tem que aprender sobre várias tecnologias. Vou monitorar um banco de dados, a gente não precisa ser especialista, mas a gente vai acabar conhecendo como que funciona, a conexão, etc. Vou monitorar uma aplicação Java, eu tenho que conhecer de JMX-Term. Vou monitorar SNMP, tenho que conhecer sobre SNMP. Por que a gente não vai, então, conhecer outras tecnologias para começar a evangelizar também? E ter aquilo que a gente tanto busca, a gente tanto procura, né? Uma única ferramenta centralizando todos os dados, né? Como a gente tem vários cases aqui, a própria Globo centralizando, o pessoal da Luno centralizando, clientes querem mostrar seus cases, o quê? Eu tenho uns Zabbix, todos os dados são centralizados, eu tenho todas as informações para o negócio e para a infraestrutura também. Né? E os Zabbix têm recurso muito poderoso, que o Prometheus ele tem labels, tem metrics, ele tem ali o seu Service Discovery. Dentro dos Zabbix a gente tem Low Level Discovery, Host Prototype, que a gente viu algumas aplicabilidades hoje aqui. Né? Temos o pré-processamento, então a gente consegue pegar aquele dado, tratar diretamente pelo front-end, sem fazer nenhum tipo de intervenção via script ou via interface de linha de comando. Então, eu acho que a ideia aqui é que a gente consiga também colocar o ambiente para trabalhar em containers, entender como isso funciona e a gente atuar de forma consultiva para as outras áreas da empresa. Né? E como que eu começo a trabalhar com containers, então? Né? Quais são os primeiros passos que a gente precisa seguir? Tá? Primeiro ponto, eu considero conhecer algumas ferramentas. Isso aqui vai ser de forma gradativa. Git. Então, acho que a primeira coisa é, vamos começar, então, ter os Zabbix ali numa infraestrutura como código. Ou, principalmente, se você tenha um ponto focal, um lugar onde você vai ter como, qual que é o meu ponto de verdade, qual que é o meu último arquivo de configuração, como que foi feito, quem alterou. Quem aqui já sofreu de ambiente, por exemplo, poxa, o Zabbix estava funcionando perfeitamente, e aí foram lá e aumentaram ou diminuíram os pullers e impactou na performance. Quem fez, por que fez, quando fez. Quando a gente trabalha com sistema de controle de versão, a gente tem todo esse controle. O que foi feito, por que foi feito. Então, primeira coisa, Git. Segundo, na minha opinião, Swarm. Não precisa partir direto para o Kubernetes porque é moda, porque é um padrão de mercado. Se você não entender como funciona a orquestração de containers, não adianta você chegar no Kubernetes que vai bater cabeça. Depois, Helm. Então, quando a gente trabalha com Ubuntu, a gente tem um gerenciador de pacote, apt. Quando a gente trabalha com distribuição baseada em Red Hat, nós temos DNF, Yum. Quando a gente trabalha com Kubernetes, a gente tem o Helm. Então, conhecer o gerenciador de pacotes da nossa aplicação também vai ser interessante. E, por último, que a gente também implementou recentemente, Argo CD. Esse cara eu queria chamar a atenção para vocês. O Argo CD ele vai trazer muitos pontos de vantagens para a infraestrutura de vocês. Beleza, então a gente passa por esse desenho ali, né, dos 4 anos, Compose, Docker Swarm, expandindo para Kubernetes ou OpenShift. Primeira coisa, a Zabbix, ela apoia esse tipo de atuação? Sim, ela disponibiliza para a gente a imagem oficial de todos os componentes. Já é o primeiro caminho. Saber que existem essas imagens, saber como estruturar essas imagens. Mas aí vai um ponto de atenção. A imagem é totalmente funcional, mas ela não é 100% pronta para produção. E que sentido, Robert? Vamos dar o exemplo aqui de um Zabbix Proxy, tá? Que é o exemplo mais claro. Ela não vai te trazer um driver de JDBC para o MySQL, Postgre, BMDB2, etc. Então, você vai ter que customizar a sua imagem. Controles de Health Check. Então, podemos customizar a nossa imagem também para trazer melhores controles de Health Check, para controlar se a aplicação está disponível ou não. Perfeito. E aqui, trazendo um pouco mais prático, né? Quando a gente estava no ambiente em Docker Swarm, qual que era o nosso fluxo de deploy? Como é que a gente junta as primeiras 2 tecnologias que eu comentei, Git e o Docker Swarm? Então, a gente se põe agora, nós, como administradores de Zabbix, na posição, teoricamente, desenvolvedores. Então, vamos controlar todo o código de implementação dos Zabbix através do Git. Fizemos determinada alteração, sobe esse código. No caso, a gente utiliza GitLab. Dentro do GitLab, a gente vai ter, então, o recurso do CI/CD, Continuous Integrations, Continuous Delivery. Então, a gente vai fazer o build dessa imagem de forma automática e o deploy automático. Então, a gente vai fazer alguns testes, faz o build, manda para um registry e, automaticamente, através do GitLab, ali nos seus runners, a gente faz o deploy no Swarm. Então, aquele acesso ao Zabbix Server para fazer o deploy, para trocar uma imagem, para adicionar um script, para aumentar um parâmetro no arquivo de configuração, não precisa mais. Você vai estar tudo versionado no código. E melhor, você vai ter o controle. Por que aumentou o config cache? Por que aumentou os pullers? Por que aumentou os trappers? Por que aumentou o syncer? E aí deu merda no banco de dados. Então, aqui a gente vai conseguir encontrar, não botar a culpa, mas entender as responsabilidades e, principalmente, conseguir também colocar um ciclo de aprovação. Vou levar isso para a produção? Não vou. Esse é um ponto interessante. E aí, a migração do Swarm para o Kubernetes.
nem tudo são flores, né? Tava tudo rodando no Kubernetes, esse padrãozinho bonitinho. A gente olhava o ambiente e falava, cara, que coisa linda, né? A gente acessa o ambiente, um botãozinho deploy, roda tudo. Não sei com quem eu estava conversando sobre, foi acho que no primeiro dia, sobre a atualização do proxy, né? Poxa, vamos trocar algumas imagens do proxy. Como que vocês fazem o deploy hoje? Quanto tempo demora? 10 minutos a gente estava atualizando aproximadamente 72 proxies. Cada um em uma localização. São Paulo, Rio, entre outros lugares do Brasil. Tudo através do processo CI/CD. E a migração do Swarm para o Kubernetes? Não foi fácil. Por quê? Primeiro passo era migração no data center. Alguém falou isso um pouco antes, né, nas palestras anteriores. Vamos levar do data center on-premise, vamos desativar, vamos levar para Google Cloud. Beleza. Só que não vamos fazer o as is. Não vamos pegar todas as máquinas que estão lá no data center e vamos levar aqui para Google Cloud. Vamos já levar como serviço. Como que a gente pode melhorar? Então, vamos sair de Docker Swarm e vamos levar para Kubernetes. Perfeito. Só que entra alguns desafios. Como que eu vou fazer essa migração? Porque nenhuma definição que a gente tinha de Docker Compose daria para ser reutilizada em cima do Kubernetes. Ah, Robert, tem aplicações que convertem Compose para manifesto Kubernetes. Não curto muito, particularmente. Então, o que a gente mais utilizou desse cara foi as variáveis de ambiente para a gente ter o controle. O restante a gente foi controlando na mão. Manter um padrão de deploy das aplicações. Então, a gente já tinha um deploy, já tinha um fluxo de Git Flow totalmente funcionando. Aprovação, passa para o ambiente... um ponto interessante, né? Esse ambiente todinho, ele tem 4 ambientes, na verdade. Dev, QA, Staging e Prod. Então, a gente testa as versões em Dev, passa para QA, para disponibilizar para o time de QA fazer as validações. Tem um ambiente de Staging, que é uma cópia idêntica do ambiente de produção. E aí que vem aquele ponto que eu perguntei. Como que você testa o impacto de alguma configuração sua no ambiente de produção? Dentro desse ambiente de stage, ele é exatamente igual. Então, se ali der problema, vai dar problema em produção. Então, a gente nem sobe essas atualizações para o ambiente de produção. E aí, já que a gente está mudando, né, vamos aplicar melhorias nesse fluxo. Como que a gente pode melhorar cada vez mais esse cenário? Porque, ainda assim, mesmo rodando em Swarm, a gente tinha muito que conectar nas máquinas para ver onde estava um serviço rodando, para verificar algum problema, algum travamento e assim por diante. E no Kubernetes, né? O que é o Kubernetes, de forma bem resumida? É um orquestrador de containers. Então, sabe quando você vai lá e instala os ABICs? Vamos, por exemplo, DNF Update, instala o repositório, instala os serviços, muda o arquivo de configuração, systemctl enable -- now. O que a gente está falando? Olha, aqui tem um serviço, controla ele para mim, por favor. O sistema operacional já faz isso. Só que ele vai controlar o estado do serviço, mas se ele cair, ele não vai reiniciar. Ele só vai te dar uma interface, linha de comando para você ir lá e reiniciar esse serviço. Kubernetes, por exemplo, tem alguns componentes que ele vai fazer isso para você. Então, quando você sobe um pod ali, ele sobe o containers, tem alguns pontos de controle que ele vai falar, olha, eu quero que tenha uma réplica. Se por algum motivo cair, você vai lá e sobe outra. Isso aqui já era vantajoso, porque antes de sair essa nova versão dos ABICs com HA, a gente não tinha o HA propriamente dito, mas a gente já tinha resiliência. Então, se o ABIC server caiu por algum motivo, esse controller ia identificar que o pod está fora e ele já inicia para a gente. Então, nossa indisponibilidade era praticamente zero. E aí ele possibilita para a gente o quê? Deploy, dimensionamento, gerenciamento de serviço, balanceamento de carga, recuperação de falhas, resiliência, escalabilidade. Então, uma plataforma de orquestração de container que traz várias funcionalidades que a gente poderia ter em várias ferramentas ou até mesmo de forma manual. E quais são os primeiros passos, né? Quando a gente está trabalhando com Kubernetes quais são os objetos que realmente eu tenho que ter para deployar meu ambiente em Kubernetes, já que eu tenho vários objetos. Criar aí, como que eu começo? Cria ambientes isolados. Então, é ideal que você tenha pelo menos um desenvolvimento, homologação. E aí, depois, produção. Aqui eu coloquei desenvolvimento, homologação, staging e prod. Recomendo pelo menos 2 clusters. Por quê? Além dos testes que você vai fazer nos ABICs, você pode fazer testes no seu cluster de dev, de QA. Então, deixa ali um cluster com namespaces separados para dev e QA, faz todos os testes necessários. Se não der problema, você aplica isso em produção também. E aí você deixa um cluster totalmente separado para produção. Perfeito. Ponto importante, né? Não precisa de um cluster dedicado. Então, já chegamos em clientes onde já tínhamos clusters do Kubernetes rodando, do OpenShift rodando, a gente pediu nós dedicados, com um namespace dedicados para esse nó. Então, não necessariamente o nosso time de observabilidade, de monitoração, observabilidade e monitoração, precisaria ficar responsável por controlar esse ambiente. A gente seria um usuário da plataforma de orquestração de containers. E um ponto importante defina como fazer o deploy. Manual, poderia colocar até um risco, CI/CD ou GitOps. Objetos do Kubernetes, né? Nós temos ali namespaces, deployment, pod, config map, entre outros. O
que eu tenho que fazer para colocar nos Zabbix? Lembra que eu falei do Argo, que é um ponto importante? Aqui, por exemplo, a gente consegue ter uma visão, através de uma interface web, de todos os componentes que está deployado na aplicação. Então, aqui eu tenho meu Zabbix Server de prod, eu sei que ele tem uma secret, ele tem um service e ele tem um deployment. Esse deployment traz um replica set, que eu tenho todos os controles. Essa secret, ela traz informações como credenciais do banco de dados, credenciais de APIs, entre outras senhas que a gente pode ter em algum script que o Zabbix Server está utilizando. E hoje a gente consegue ver dessa forma. Pessoal, como que está o Zabbix Server hoje? Como está determinado componente? Entra lá no Argo, procura o nome do serviço, vai ter toda a visibilidade. Como que está o front-end? Mesma coisa. Secret, service, deployment, e aqui a gente tem um componente adicional, o ingress. Então, o service vai fazer a parte de load balancer quando eu tenho mais de uma réplica, e o ingress ele vai fazer o proxy reverso. Então, dependendo da URL que eu chamo, eu consigo fazer controles. Quem já teve problemas aqui de usuário abrindo ali o overview dos Zabbix? Que agora com rules a gente pode desativar, né? Para quem não conhece, quando você vai no menu dos Zabbix, você tem uma tela de overview. Ele basicamente vai pegar teus Zabbix e vai expandir tudo ali, vai trazer todas as informações. Você pega um ambiente com 3 milhões de itens, a gente derruba o ambiente praticamente. Então, a gente coloca aqui no ingress regras que, se o usuário acessar essa tela, bloqueia. Temos ambiente de leitura escrita. Se o usuário acessar com uma ação de edição, redireciona para outra URL, e assim por diante. E aqui, como que vai funcionar a conectividade, né? Então, a gente tem aqui alguns conceitos de rede também. A gente vai subir o Zabbix Server como componente principal e ele se conecta num banco de dados. No nosso caso, a gente utiliza banco de dados externos, não está dentro da orquestração de containers, né? Então, a gente tem ali nosso Zabbix Server com seus componentes. Temos o front-end. O deployment do front-end vai se conectar no service do Zabbix Server. Então, eu não preciso sair para um IP externo, voltar, e etc. E tal. Eles vão se comunicar internamente. O Zabbix Proxy, mesma coisa, ele vai se conectar com o service do Zabbix Server. E aqui que entra o ingress. Então, quando o usuário tiver que acessar lá a API do Zabbix, o front-end do Zabbix, ele vai acessar o host que a gente definiu dentro do nosso ingress resource. Robert, eu tenho alguns proxies que ainda estão fora da minha infraestrutura por questões de ambiente. Perfeito. Eu crio também um service no Zabbix Server, só que do tipo external. Então, como o nosso Zabbix Server está fora, ele já cria para mim um IP, no caso fixo, onde eu consiga possibilitar acesso externo. Então, todos os proxies que estão fora do cluster, ele vai apontar para esse service do Zabbix Server dentro do Kubernetes. Então, não preciso nem de outro equipamento, nada. Isso aqui o próprio Kubernetes vai prover para a gente. Perfeito. E aqui, como que vai ser o novo padrão de deploy, né? Primeiro desafio é, vamos criar o nosso Helm chart. Então, a gente não utilizou um Helm chart pronto, a gente acabou desenvolvendo o nosso, com as nossas particularidades, os nossos controles e tudo que a gente precisa para estar controlando o gerenciamento do ambiente. E aí entra uma nova ferramenta, né, o Argo CD. Então, aqui o Argo CD também eu gostaria de atribuir todos os créditos ao Bernardo, porque a gente tinha uma migração rodando em simultâneo, eu estava responsável pelo Kubernetes e o Bernardo estava responsável pelo Argo CD. Então, ele foi atrás e preparou toda essa arquitetura que eu vou apresentar para vocês. Tá? Esse Argo CD aqui, uma nova ferramenta que mudava totalmente a nossa estrutura de deploy. A gente estava com a nossa estrutura de deploy em cima do GitLab. Então, o próprio runner do GitLab ia lá e conectava no cluster do Swarm e fazia o deploy para a gente. Agora, no Kubernetes, a gente não vai ter mais isso. O que o Argo vai fazer? Então, entendendo o que é um pouquinho do Argo, né? Quando a gente fala ali da estrutura de Git, nós temos o Git Flow e temos o GitOps. Então, entender o que é o Argo, e aí por isso que eu falei para vocês prestarem bastante atenção lá atrás. O Argo CD nada mais é do que uma ferramenta declarativa de entrega contínua. O que significa declarativa? Eu vou definir o estado de como eu quero a minha aplicação. O Argo CD ele vai olhar um lugar, que no caso é um repositório, no nosso caso está no GitLab, numa pasta específica, numa branch específica, ele vai comparar quais foram as definições que eu fiz, como que está o meu cluster. Se tiver alguma coisa diferente, porque alguém foi lá e deu uma dedada, né, alguém mudou de forma manual, o Argo CD vai lá e vai subscrever essas alterações. Então, se alguém fizer alguma mudança no ambiente sem qualquer tipo de aprovação ou sem avisar ninguém, o Argo CD vai alterar. Isso força o quê? Todos os nossos administradores têm que seguir o fluxo. Faz a mudança no código, sobe para o Git, passa pela branch correta, valida, sobe para as branches necessárias e o Argo CD que vai ser responsável por controlar o deploy. Só que aí entra um ponto, né? A gente tinha um repositório. Então, vamos revisar um pouco desse fluxo. Git push mod é o quê? Altera a comunicação, git commit, git push, e aí o GitLab ele já vai trigar com base nas alterações. Só que se eu coloco o Argo CD olhando para esse repositório, vamos supor que eu só fiz uma alteração de imagem, e eu alterei alguma coisa que eu não quero que ele faça deploy. O
que vai acontecer? Ele pode fazer alguma interação que a gente não deseja dentro do nosso cluster Kubernetes. E então, o que a gente fez? De forma intuitiva, separamos esses repositórios. Então, criamos um repositório de GitOps e um repositório de aplicação. Isso não serve só para Zabbix, isso serve para qualquer estrutura de aplicação que a gente vai utilizar para deploy em cima de GitOps, no caso, utilizando o Argo CD. Eu vou ter um repositório onde o dev vai ficar responsável por mexer na aplicação, o código-fonte é dele, e ele não precisa saber como que é o deploy da aplicação, quais são os componentes que usa, o que ele vai fazer. Aquela história a gente ser babá de dev, de falar, ó, usa isso, faz aquilo, não. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. Ele vai desenvolver o código, quando ele fizer o git commit, vai passar ali pela estrutura de build, estrutura de teste, buildou a imagem, automaticamente ele vai fazer algumas alterações que eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza, depois a gente vai buscar algumas informações, né? Então não basta a gente apontar o Argo para o repositório que a gente tem. Como melhores práticas, separa os repositórios. Então, um repositório de config e um repositório de código-fonte, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Perfeito. Repositórios separados, então a gente tem um ambiente ali para desenvolvimento, para cuidar da imagem dos Zabbix, um repositório só para cuidar das configurações de deploy. Beleza? Show de bola. E aqui nós temos um novo fluxo, então. O que vai acontecer? Nosso time de administração ele vai fazer alterações no código, essas alterações vão chegar no Git. O GitLab CI, agora a gente tinha 3 stages, test, build, deploy. A gente remove o stage de deploy e adiciona um novo passo. Esse passo a gente denominou ali de change image tag. Então, como que vai funcionar? A gente tem um Helm, dentro desse Helm, a gente tem um arquivo de values. Dentro do arquivo de values eu falo, olha, o Zabbix Server, ele tem essa imagem, ele vai utilizar essas configurações, ele tem essas variáveis de ambiente e assim por diante. Nessa parte da imagem, esse carinha aqui, ele vai fazer um clone do repositório e ele vai fazer ali algumas alterações no outro repositório para que aí sim o repositório de GitOps seja alterado com a nova imagem e aí a gente tenha a atualização do deploy. Tá? E aqui fica um pouco desse fluxo, e aí eu vou trazer um pouquinho de configurações para ficar um pouco mais palpável para vocês. Talvez a visualização não seja tão boa, mas quando a gente disponibilizar o slide, vocês vão conseguir acompanhar. Então, um ponto que eu falo bastante é, quando a gente precisa automatizar alguma coisa, me perguntaram até isso nos primeiros dias, né? Robert, como que eu automatizo tal coisa? Como que eu tomo determinado cuidado? Primeira coisa, sem padrão não existe automação. Então, a gente já tinha um padrão do todo o processo que a gente tinha que seguir, a gente só replicou esses passos exatamente como se eu fosse digitar na minha máquina, por exemplo. Então, a gente criou uma estrutura aqui. Então, primeiro passo, dentro da estrutura do nosso GitLab CI, eu tenho 3 stages, né? Test, build, change e image tag. Removi aquele stage de deploy. E aqui eu faço aqui, depois de muito teste, a gente definiu 2 variáveis ali, config repo name, project folder. Porque você pode imaginar, Robert, então vou ter vários repositórios para me gerenciar? Não. O que a gente tem? Um repositório para o Zabbix Server, um repositório para o front-end, um repositório para o Zabbix Proxy, falando de componentes do Zabbix. Perfeito? Um único repositório de GitOps. Dentro desse repositório de GitOps eu tenho a pasta Zabbix Server, front-end e proxy. Por isso que aqui eu passo config repo name, então eu coloco a URL do outro repositório. Depois eu coloco o project folder. Qual que é o projeto que eu vou olhar? Eu vou olhar o projeto do Zabbix Server, o projeto do front-end ou o projeto do proxy. Perfeito. E aí eu faço toda a parte de configuração do clone e sigo alguns passos. Faço um git clone daquele repositório do GitOps, altero para uma branch nova, faço a alteração, então a gente busca ali um simples sed com uma expressão regular alterando a tag e aí ele faz o push de volta. Então, ao invés de ter algum administrador indo de forma manual falando, olha, agora a imagem do Zabbix Server que a gente vai utilizar é essa daqui, não, quem vai fazer isso é a nossa própria automação em cima do processo CI/CD. Feito isso, a gente chega em alguns resultados com o Argo. O que nós temos aqui, por exemplo? Será que nosso repositório, com o que está deployado dentro do nosso cluster, está completamente sincronizado? Aqui ele mostra um exemplo ali em cima onde está out of sync. Ou seja, tem alguma alteração que não está aplicada no cluster, alguém mudou alguma coisa. Depois que ele sincroniza, a gente tem um estado na nossa aplicação. A aplicação está saudável, a aplicação está sincronizada, então tudo da forma que eu declarei dentro do meu repositório é exatamente o que está dentro do meu cluster. Isso me traz para todos nós, JLCP e time Globo, que se eu olhar aqui, isso daqui vai reproduzir o nosso repositório. Quando tem algum problema no ambiente, primeira coisa que a gente se pergunta, alguém mudou alguma coisa no ambiente? Não. Então, do nosso lado está tudo certo. Agora a gente só precisa mostrar e provar para as outras áreas onde que está. A gente teve um problema recentemente, onde simplesmente parou de conectar várias coisas. Tivemos uma massiva ali, a gente falou, poxa, acabamos de fazer a migração, será que a gente fez alguma cagada? Na verdade, não era. A gente percebeu
seguimos esses princípios, a gente olhou que alguma mudança em algum equipamento de rede que fazia a conectividade para chegar nesse cluster tinha sido impactado por algum incidente, o que estava impactando os ABICs. E aqui a gente tinha evidências. Olha só, nossa aplicação está 100% saudável. A nossa arquitetura do monitoramento, a nossa arquitetura dos ABICs está saudável. E aí tem alguns pontos, né? Aqui, por exemplo, eu consigo ver a diferença de configuração. Então, se ele está out of sync, qual que foi a mudança? Então, aqui a gente reproduziu, né, um cenário simples, onde, por exemplo, alguém foi lá e colocou uma réplica 0, ou seja, 0 pod executando, onde o esperado seria 1. Perfeito? E aqui nós temos um ponto principal. Robert, fizemos uma mudança em produção que a gente testou, achou que estava tudo certo, mas deu problema. O que eu faço para voltar? Rollback. Aperta esse botão, ele vai voltar à imagem anterior, volta os objetos anteriores, meu ambiente está totalmente funcional, da forma que ele estava, sem nenhum tipo de impacto. É claro, um impacto mínimo, digamos assim. E aí, por fim, a gente tem aqui, por exemplo, um GIF de como que funciona todo o processo. Então, a gente está ali, o ambiente totalmente out of sync, e aí, o momento que a gente vai lá, sincroniza manualmente, automaticamente ele já está sincronizado, e tudo totalmente funcional. E é isso que eu tinha a apresentar para vocês, como que a gente pode ter essa mudança de cultura para utilizar as ABICs em containers e trazer uma reflexão. Será que funciona, não funciona? Quais são os benefícios que eu vou ter com isso? Espero que vocês tenham gostado. Duas perguntinhas. Bora? Pode ser? Sobre Kubernetes. Qual o ganho de performance ou segurança na mudança de arquitetura? Ganho de performance. Vamos lá. Hoje, vamos falar de front-end. A gente viu ali 1.250 usuários. Vamos supor que eu tenha 300 usuários disponíveis. Como que você aumenta o seu ambiente quando você tem 300 usuários acessando? Ou você tem lá 500 dashboards do Grafana fazendo requisição na interface web. Tem duas opções quando você utiliza a máquina virtual. Na verdade, uma, né? Você sobe o recurso da máquina. Dentro do Kubernetes aqui, por exemplo, eu consigo configurar um recurso que é HPA. Quanto mais utilização de CPU que eu tenho ali naquele pod do front-end, por exemplo, eu escalo ele. Então, eu consigo aumentar esse desempenho para atender as requisições daquele cliente naquele momento, sem nenhum tipo de interação. Segurança, acho que os pontos que eu mostrei da questão de alteração do ambiente já mostram um pouco, né? Então, eu tenho todo o meu ambiente seguro e assim por diante. Outro ponto, quando eu tenho Kubernetes, eu consigo controlar quem tem acesso ao cluster. Então, eu tenho o kubeconfig lá com todas as configurações. Então, eu sei exatamente quem tem as credenciais. Quando eu tenho máquina virtual, qualquer administrador da rede que tem acesso as senhas do Linux, por exemplo, ele pode acessar a máquina. E aí ele vai ter acesso a arquivos de configurações, senhas e tudo mais. Hoje, se você olhar no Argo com uma modo de visualização, você consegue ver que a credenciais do banco ela está numa secret. Se abre a secret, ela está criptografada. Então, tem vários pontos aqui que a gente poderia discutir sobre segurança, mas acho que o pouco que eu mostrei já dá para ter um sentido disso. E depois vocês podem me procurar, a gente bate um papo mais profundo. Uma outra aqui, vamos ver se a gente consegue entender. Você está usando as imagens oficiais ou criou as próprias? Beleza. Se for própria, está acompanhando a versão, buscando o código-fonte de forma automática? Ótimo. Sim. Aí que vem um ponto interessante. Primeiro, customizamos a nossa imagem e a gente tem uma imagem base das ABICs. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com Dockerfile, o primeiro parâmetro que a gente passa é from. Qual que é a imagem que a gente vai seguir? Essa imagem é a imagem oficial das ABICs. O que a gente faz é alterações, é colocar customizações nossas. Como, por exemplo, quando você vai integrar com o LDAP de forma segura, precisa colocar certificados. Quando você vai colocar integração com Samuel, né, o SML Single Sign-On lá, você vai ter que colocar alguns componentes certificados, tem que fazer pequenas alterações no PHP. Só que essas alterações, a gente não altera o arquivo de configuração. A gente simplesmente faz um sed dentro da imagem e altera parâmetros. Por quê? Se as ABICs, numa versão superior, mudar alguma coisa, a gente não alterou o arquivo de configuração todo. Está totalmente como variável de ambiente através de sed. Então, a gente vai procurar só as correspondências e tratar. A gente acompanha as versões das ABICs de acordo com a nossa necessidade. Então, devido a vários ambientes, agora saiu, sei lá, 5.024, por exemplo, que a gente está na 5.0 dentro desse ambiente. A gente está na 5.017, vamos subir ambiente de dev para uma versão mais recente, vamos testar, vamos ver se está tudo funcionando. A gente vai subindo o nível dos ambientes até chegar no ambiente de produção. Robert, obrigado pela palestra, obrigado pelas respostas. Uma salva de palmas mais uma vez. Obrigado, meu amigo.